Amados, me dê um pouco da sua atenção, por gentileza. Olha só. Essa semana nós temos expressado à igreja a revelação do maior câncer contra a nossa fé. E o que câncer é esse, apóstolo? A dúvida tem sido a maior ferramenta que o diabo tem contra a nossa vida. Porque há de convir que quando eu tenho dúvida da igreja, eu paro de frequentá-la. Quando eu tenho dúvida da oração, eu paro de orar. Eu tenho dúvida sobre os negócios, ele enfraquece. Dúvida sobre o relacionamento, ele se quebra. Há de convir que toda vez que você parou, ou quebrou um negócio, ou quebrou algo na sua vida, tudo começou pela dúvida. E isso é um grande problema. E nós vemos que o diabo teve a sua maior batalha. Contra quem? Contra Jesus. E no dia da sua maior batalha, ele preparou o seu tudo para tentar derrubar Jesus. E quando nós olhamos para essa batalha e vemos a performance do próprio diabo e também a performance de Jesus, nós tiramos uma lição incrível. Porque há de convir que nunca o diabo iria para uma batalha com Jesus no seu pouco. Ele iria com o seu tudo. E ele mostrou o seu tudo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que quando o diabo se apresenta diante de Jesus, ele lança a seguinte palavra: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou seja, provando a mente de Jesus e tentando colocar a dúvida sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, você olha Jesus também dando o seu tudo. E ele responde dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então tudo do diabo é a dúvida, e o tudo de Jesus é a confiança na palavra, confiança na... Então eu vejo os dois na sua performance máxima numa grande batalha. Então tudo o que o diabo tem para fazer hoje contra a sua vida é pôr uma dúvida. E tudo que você tem contra o diabo hoje é colocar uma confiança na palavra do nosso Deus. Amém, igreja? E pensando muito nisso, nós temos expressado essa semana referente à fé. A fé é algo incrível, porém pouco entendida dentro da igreja. A Bíblia diz que aquele que crê, aquele que tem fé, tudo se torna possível. Também está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também está escrito que pela fé o Criador criou os céus e a terra usando uma palavra. Também está escrito que pela fé milagres extraordinários aconteceram. E pela fé hoje nós veremos a glória do nosso Deus sobre essa casa de oração. Tem alguém aí que crê nisso? Pelo amor de Deus, levanta suas mãos lá nos céus e dá um brado de vitória para começar essa palavra ao Senhor Jesus. Ei, tem alguém vivo aí? Dá dois glória bem gostoso ao nosso Jesus. Eu creio. Aleluia. Olhe para o apóstolo e pega essa visão antes da leitura. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: eu guardei a fé, prevaleci. Ele diz assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. O apóstolo Paulo está dizendo: poxa, em toda a jornada da minha vida, a maior batalha que eu passei foi a batalha da fé. Porque diante de todas as lutas, ele está dizendo: eu guardei a minha fé. E há de convir que pela fé, nós temos que aprender a sacrificar pessoas. Pela fé temos que aprender a sacrificar dinheiro. Pela fé temos que aprender a sacrificar tempo. Pela fé temos que aprender a se dedicar naquilo que acreditamos. Apóstolo, como que sacrifica alguém pela fé? É bem simples. O próprio Jesus mostra isso para nós, que quando ele diz que pela fé que ele vai na cruz do Calvário e vai vencê-la, que pela fé ele vai ser chicoteado, mas vai vencer, pela fé vai ser humilhado, mas vai vencer, o próprio Pedro diz: não, meu Senhor, não faça isso. Na mesma hora, Jesus sacrificando, Satanás, aparta de mim. Ou seja, sacrificar alguém pela fé é saber que quando alguém está tocando naquilo que é mais precioso na minha vida, eu preciso sacrificar. Mas quando eu tenho pessoas do meu lado que estão somando com a minha fé, esse será adicionado, acrescentado, abençoado e estará comigo todos os dias da minha vida. Tem alguém pela fé nessa casa de oração? Amém? Diga: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé.
Essa palavra guardar a fé significa eu coloquei ela num lugar precioso. Eu não deixei que alguém tivesse acesso a ela. Eu guardei as 7 chaves. Eu coloquei ela num ambiente que ninguém colocava o dedo. Então a fé é tão preciosa que por ela você é salva. Está escrito: pela fé em Jesus você é salvo. E pela fé você é próspero, pela fé você é justificado, pela fé expulsamos os demônios, pela fé revelamos as pessoas, pela fé curamos os doentes. Então a fé, ela é a situação mais privilegiosa para nós que temos o dia de hoje. Entre uma barra de ouro e a fé, entre um amigo e a fé, entre tudo que a vida pode dar e a fé, que por ela somos salvos. Diga glória a Deus. Olhe para o apóstolo, diga comigo assim: quando que a fé vai ser usada de maneira extraordinária? Olhe para o apóstolo, pega essa visão, conta essa história de 2 pessoas, uma conhecida como Lázaro, o mendigo, e outra como um homem rico que se vestia de linho finíssimo. Ambos morrem, mas a Bíblia relata, e o anjo chega a Lázaro e leva ele para o seio de Abraão. A pergunta que não quer se calar é: como que o anjo saberia que Lázaro era a pessoa certa para ser levada para o seio de Abraão? A fé que estava em Lázaro foi tão poderosa que, além dessa vida, na vida após a morte, levou ele para o seio de Abraão. Mas ao mesmo tempo os demônios levam o rico para o Hades. A pergunta é: como que os demônios saberiam que aquele homem rico tinha que ir para o Hades? Ou seja, a falta de fé. Então a fé vai te levar numa via conhecida como verdade, vida e vida eterna, onde você estará com o Senhor. Não, você não acredita, vou dizer de novo: pela fé, ela é tão poderosa que além de conquistar nessa vida, nós teremos vida eterna por ela. Tem alguém aí, pelo amor de Jesus? Amém? Vamos aprender sobre a fé hoje, sim ou não? Marcos capítulo 11, versículo 22. Quem achou, diga amém. Respondeu Jesus: tenham fé em, forte, tenham fé em, eu asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim, leia de novo no tempo 3 esse versículo comigo, toda a igreja, bem forte, com todo o seu fôlego. 1, 2 e... portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em, creiam que já o receberam. E assim, diga amém. Amados, existem alguns textos bíblicos que pela falta de fé nossa, nós começamos a dizer que ele é figurado, que ele é alegórico. Começamos a colocar ilusões em nossa mente para poder tentar entender o que Jesus estava dizendo. Na realidade, Jesus é bem prático, dizendo: se você tiver fé e não duvidar ao seu coração, dirá esse monte: sai daqui e vai para lá. Assim acontecerá. Quando nós lemos isso, nós ficamos pensando: poxa, Jesus está contando uma história, Jesus está contando algo só para animar o meu coração. Mas não, Jesus está falando a plena realidade. O problema é que nós não conseguimos ver isso pelos olhos da fé, não conseguimos acreditar. E provo que ninguém acredita nisso, que você nunca estendeu as mãos para o monte, dizendo assim: monte, saia daqui e vai para lá. Nós sabemos que isso é um trabalho muito árduo, mas não conseguimos crer num texto como esse. Mas o próprio Jesus mostra uma grandeza e mostra uma linha de acesso para mover as coisas grandes. Diga: Jesus me ensina a mover as coisas grandes. Ele diz assim: se você disser a esse monte, falar com esse monte, mas crendo em seu coração que aquilo vai acontecer, de fato o monte vai se mover e vai ao lugar que você diz. Jesus é incrível. Ele está colocando para nós a receita de como mover as montanhas dessa vida, de como mover os problemas que nos enfrentam. Ele está dizendo: fale, mas com o alinhamento do seu coração. Há de entender que a Bíblia também menciona que a minha boca fala daquilo que o meu coração está. É só você analisar: será que o meu coração de fato acredita naquilo que eu estou dizendo?
Porque ora a Deus eu estou aqui dentro dizendo vai dar certo, mas ora eu estou lá no mundo dizendo não vai dar certo. A Bíblia revela que o nosso coração é exposto pelas minhas palavras. Então eu entendo que os céus têm um trabalhão com um monte de pessoas. Como assim, apóstolo? Ora o meu coração está alinhado e cheio de fé a Deus, pronto para mover as montanhas. Mas ora eu estou naquele mundo dizendo vai dar errado, perdi, estou falido, já era, estou desanimado, estou para baixo. Mas eu quero atender hoje um clamor e dizer em nome do Senhor Jesus que o coração desta igreja será alinhado com os pedidos certos em Cristo Jesus, e nada há de parar a sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. O verso 24 está dizendo algo incrível. Está dizendo tudo o que vocês pedirem em orar, crendo que o já receberam, assim vai acontecer. Amados, há de convir que isso é uma loucura. Se você colocar linha a linha e buscar aí entender esse versículo, dá um nó na sua cabeça. Peça a Deus, ok, tudo bem. Em oração, amém. Mas peça crendo que já recebeu. Como assim? Eu estou pedindo, agora já recebi. Ué, eu peço ou agradeço? Então dá um nó. É a mesma coisa que você falar para o seu filho assim, filho, ó, Natal, seguinte, o que você quer ganhar? O meu filho vai dizer assim, ó, quero um PlayStation 5. Aí você fala, filho, você já recebeu. Comece a agradecer. Tudo bem, pai, mas aonde está o PlayStation? Está debaixo da árvore? Está na sala. Já sei, o Senhor colocou lá no meu quarto. Não, eu quero que você peça, mas já agradeça, conforme você já tivesse recebido. Então não dá para entender. Por isso que o Evangelho está dizendo que o Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós é salvação. Olha que incrível. Então Deus, ele tem um acesso a nós, e somente aqueles que agem pela fé, ou seja, pela loucura, passam a adquirir e a viver o melhor que Deus tem. Então não dá para entender. Nós falamos para você ficar sem comer, que você vai ter autoridade contra os demônios. Falamos para você ficar falando com o nada, no escuro, no quarto fechado, que o próprio Deus estará com você. Falamos para você ficar sentado e ouvindo a palavra de Deus, que você vai ser revestido do Senhor. São coisas que o mundo não entende, mas pela fé nós estamos recebendo o que chamamos de o melhor de Deus. Agora ele está dizendo uma loucura maior ainda: peça, mas acreditando que eu já recebi. Então eu passo a ver esse versículo assim: Pai, eu preciso, obrigado. Pai, eu quero, agradeço a Ti hoje porque está nas minhas mãos. Sabe o que o nosso Deus está dizendo? Eu te desafio a entender que tudo que você precisa já existe. Então agradeça porque já está nas suas mãos. Abre as mãozinhas em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, como Efésios capítulo 1, que todas as bênçãos que nós precisamos já existem em Cristo Jesus, e todas elas chegarão em acesso até nós. Tem alguém aí que acredita nisso? Pelo amor de Deus, uma rajada de glória a Deus. Ai, 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 ai. Isso é muito forte. Agora imagine ele falando do monte. Discípulos, é o seguinte, está vendo a montanha? E os discípulos acreditavam de maneira literal. É uma realidade. Por que eu sei que os discípulos acreditavam nisso? Um dia Jesus fala com a figueira: seca-te. Ela seca. O outro dia Jesus fala assim, ó, joga a rede do lado direito. Sabe o que eu imagino? Jesus assim, perto da água. Peixes, todos para cá. Fica aí, não sai daí. Pedro, você é bom, joga. Ele joga, poxa, pesquei uma grande quantidade de peixe. Só faltou Jesus fazer joinha para os peixes. Obrigado por obedecer. Você entende? Então Jesus é o que fala com pão, é o que fala com peixe, o que fala com figueira, é o que anda sobre as águas. E agora ele está dizendo o seguinte: você vai falar com esse monte, sai daqui, vai para lá. E ele vai. Só que é o seguinte: você só consegue mover uma montanha se você acreditar no seu corá. E existem muitas montanhas em nossas vidas. E o problema é que o mundo luta para colocar uma dúvida dentro de você. E enquanto o meu coração não crê, os meus lábios não funcionam. Enquanto o meu coração não desperta com essa fé, automaticamente os meus lábios vão falar uma besteira oposta. Então entende que a maior ação do diabo hoje é colocar uma dúvida. Por quê? Porque o coração é essencial para os milagres da sua vida. Tanto que em Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: crê com o coração para a justiça, confessa com seus lábios para
Então, para salvação, eu preciso do meu coraçãozinho. Eu preciso que ele creia. O meu coração tem um papel essencial. Quando o meu coração aqui dentro, não digo em outro lugar, é aqui dentro. Quando ninguém mais muda, quando entra aquela verdade, quando é instalado dentro de você, chamado Cristo, e ninguém mais tem acesso àquilo, o coração está crendo. Aquilo gera justiça. E o que é justiça? Lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, quando o meu coração acredita, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, eu estou olhando para a montanha, dizendo: montanha, eu creio. Alguém lavado pelo sangue do Cordeiro está usando o coração. Alguém lavado pelo sangue do Cordeiro está usando os lábios. Saia daqui e vai para colar. Ei, problema, saia da minha vida. Dificuldade, caia por terra. Ei, eu vim profetizar nesse domingo pela noite em nome do Senhor Jesus. Somente para quem acredita que essa semana, mesmo no meio do caos, será extraordinária. Mesmo sendo uma semana curta, viveremos o melhor e o impossível do nosso Deus. Tem alguém aí? Tem alguém maluco o suficiente para crer? Aleluia! Isso é forte. Aleluia! Então a questão de acreditar, ela tem que ser muito séria dentro de nós. Então aí está a razão de muitos pedirem e não receber, porque por alguma razão você deixou a dúvida entrar dentro de você. E a dúvida é o câncer da fé. A dúvida é a ferramenta do diabo contra a fé. A dúvida tem sido o ponto que tem quebrado relacionamentos, famílias, e assim vai. Diga: eu não tenho dúvida. Diga: eu sei quem eu sou. Vamos, igreja, eu sei quem eu sou. Eu sei onde eu vou chegar. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu tenho. Diga: o diabo não vai colocar dúvida em tudo aquilo que eu tenho. Levante as mãos para os céus. Diga: Senhor Jesus, eu creio que essa semana eu vou mover montanhas, eu vou mover problemas grandes e vou resolver todos pela fé. Diga glória a Deus. Amém? Você está preparado? Posso aumentar o nível da mensagem? Sim ou não? Então chacoalhe alguém do teu lado, diga: fica ligado. Você precisa agora usar a fé e a inteligência. Amém? O que explico para você agora, você não vai conseguir achar em lugar nenhum, porque eu nunca vi um pastor pregar isso. Eu nunca vi alguém mencionar esses textos que nós vamos falar. E confesso que eu também nunca preguei. Hoje é o primeiro dia que prego ele. Vamos lá, me dá a sua inteligência, sim ou não? Mateus capítulo 13, pega a sua Bíblia aí. Vamos descer as águas profundas. Se nós ficamos no raso, só pega a lambari. Se formos profundos, só vamos mexer com tubarão. Se você entender essa mensagem que eu vou explicar agora, você é um tubarãozão. Amém, igreja? Tem tubarão do seu lado aí ou não? Tem peixe grande aí? Amém? Você não lembra que Jesus diz: Pedro, vai mais profundo. Joga a rede mais profunda agora. Não quero mais pescar peixinho pequeno, tem que ser peixe grande. Amém, igreja? O assunto principal da reunião é sobre a fé, Amém? Olha o que está escrito. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Parábolas, para quem não sabe, são histórias. E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos... Igreja viva, dos... Você está vivo, igreja. Dos mistérios do reino dos... Mas a eles, de novo, deixa ali naquele texto, coloca ele. Ele respondeu, pega a visão, igreja: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Olha para o apóstolo. Eu fui procurar essa palavra mistérios no grego, ou mysteriums. O que significa? É claro que você tem um pouco de conhecimento, deve saber, poxa, mistério é alguma coisa secreta, alguma coisa oculta ou algo desse tipo. Mas quando eu busquei de fato na raiz o conhecimento dessa palavra, mexeu comigo e me fez entender um versículo incrível. Olha o que significa mistérios, coloca ali por gentileza. Derivado de segredo, ideia de silêncio, imposto pela iniciação de ritos religiosos. Jesus está dizendo: a vocês foi dado os mistérios do reino dos céus, mas os outros não. Mas os outros... Lembre-se desse texto que Jesus está fazendo a distinção de pessoas. A vocês foi dado, mas a esses não. Então pega essa inteligência.
Ele, no meio de todo aquele povo, há um grupo que está aprendendo e um grupo que não está aprendendo. Ele está separando agora ovelhas e bodes, de uma maneira bem simples. E ele está dizendo: a vocês foi dado mistérios do reino dos céus. Só que o mistérios tem um símbolo de silêncio. Então a vocês foi dado algo, mas em silêncio. Então ele está aprofundando, indo para assuntos muito ricos e poderosos. E agora ele vai mostrar uma chave incrível para nós. Continua com o texto sagrado, por gentileza. Mateus 13. Os discípulos, aliás, por essa razão falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Ok? Vamos lá? Neles se cumpra... Volta mais, você pulou um pouquinho, filha. Volta bem mais. Volta lá no começo, não tem problema, a gente faz de novo. Vamos lá. Isso, volta mais um, só para eles ficarem me ligados. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos... Mas a eles... 12. A quem tem, será dado. E este terá em grande quantidade. E de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Poxa, dá um nó na cabeça, não dá, gente? A quem tem, será dado e aumentada a quantidade. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Como que nós aprendemos isso? Preste a sua inteligência, que nós vamos aprofundar em águas profundas. Jesus, no contexto geral, está falando antes, referente à parábola do semeador. Que o semeador é Jesus, a semente é a palavra, e o tipo de solo é o nosso coração. De novo. E o texto diz: o semeador saiu a semear, e uma semente caiu à beira do caminho, outra semente entre as pedras, outras entre os espinhos, e por final, caiu numa terra muito fértil. Isso está falando de que Jesus, ele semeia a palavra em todos, porém, alguns que não adianta. Semente à beira do caminho, aquele que ouve, mas não entende, ainda hoje será roubado pelo maligno. Semente entre os espinhos, a palavra, quando vai crescer, ela é sufocada com as paixões desse mundo. Semente entre as pedras, quando a palavra vai crescer, a pessoa, ela está tão preocupada, ela está tão tomada de outros desejos, ela está tão cheia de problemas que ela não deixa a mensagem crescer dentro dela. Porém, por último, está dizendo que a mensagem, a semente lançada numa terra fértil, que é a mensagem de Deus, ela vai multiplicar em 30, 60 e 100 vezes mais. Então, o contexto desse, a quem tem será dado, e o que não tem, até o que tem será tirado, está embasado na parábola do semeador. Então, o que isso tem a ver, apóstolo? Aquele que tem o quê? Fé para ouvir e receber. Aquele que tem será acrescentado e dado em abundância. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. Então Jesus está dizendo algo de crescimento, algo de multiplicação. E tudo isso é usado pela fé. Ele está dizendo aquele que tem. E quem que tem? Aqueles que têm o mistério do reino dos céus. Aqueles que têm uma fé. Aqueles que aprenderam a ouvir e guardar a palavra dentro dele. Aqueles que por uma mensagem guarda como uma semente frutífera, e mais cedo ou mais tarde ela dará o seu fruto. Então ele está dizendo, aquele que tem, será acrescentado sobre ele. Então essa é a igreja, é esse povo. Aqueles que já estão entendendo essa mensagem, é você, que é aquele que tem e será acrescentado em abundância. Apóstolo, estou viajando, não entendi nada, bolufas nenhuma. O texto está dizendo, aquele que não tem, até o que tem será tirado. O que está dizendo? Eu não tenho fé, e tudo que eu tenho de bens materiais podem ser arrancados. Até aquilo que eu tenho será tirado da minha vida. Então Deus está dizendo que a fé, ela é tão importante para nós, que ela faz distinção de quem é e quem não é. A fé, ela é uma ferramenta de multiplicação para a nossa vida. Ele está dizendo, ei, o teu coração é um solo fértil por uma mensagem. Ao entrar dentro aí, mais cedo ou mais tarde, essa semente vai multiplicar, ela vai gerar seu fruto. Após, qual que é o tempo dessa semente? Não sei, mas se você precisa de uma semente para arrebentar, pega ela. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que é plantado a palavra de crescimento e multiplicação sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, que é plantado
a palavra de um casamento cheio de alegria. Eu declaro em nome de Jesus que é plantado uma semente aonde você vai ter conhecimento em como lidar com a sua casa. Eu declaro que é plantado no seu coração a palavra de multiplicação financeira, aonde você colocar as mãos, multiplicará, aonde você colocar os pés, as portas se abrirão. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que aquele que tem será acrescentado, mas o que não tem, o que tem será tirado. Eu declaro que é uma igreja que tem, um povo que tem, e o que é apóstolo, fé em Cristo Jesus. Tem alguém aí para receber essa semente? Então a fé, ela me faz enxergar as coisas com outros olhos, porque não olho da maneira que o mundo está olhando. Apóstolo Paulo diz assim, que o mundo, ele vive pela vista, e viver pela vista é viver aquilo que eu estou vendo. Mas apóstolo Paulo diz, eu vivo pela fé e não pela vista. Então o mundo pode mostrar algo aos seus olhos, mas a fé está mostrando algo superior. Ei, o mundo está mostrando doença, a fé está mostrando cura. O mundo está mostrando miséria, mas a fé está mostrando prosperidade. Eu não sei que tipo de luta você entrou aqui dentro hoje, mas o que eu sei, que pela fé daremos a volta por cima. Nessa semana tem alguém aí, pelo amor de Jesus? Tem alguém que crê, tem alguém que dá glória, tem alguém que recebe, tem alguém que pode glorificar os céus. Então pela fé, manda um brado de glória para Jesus como resposta da palavra. Isso é forte. Agora venha comigo a entender. Nós vamos ainda por águas mais profundas. Conseguiram entender até aqui, sim ou não? A dúvida, ela é um câncer, ok? É a maior ferramenta do diabo. Se você um dia estiver numa batalha com o diabo e ele falar assim, eu vou comer tudo contra você, você sabe que ele está carregando a espada da dúvida. E se você quiser dar o seu tudo, você tem que carregar a espada da palavra, que entra entre juntas e medulas, entre o espírito e a alma, e mais cortante e capaz de discernir o coração de qualquer pessoa. Agora nós vimos que se nós podemos pedir, e se nosso coração não crer, não adianta nada. Mas se tiver um alinhamento da minha boca e do meu coração, nós vamos arrebentar, sim ou não? Águas profundas, posso? Vamos descer mais um pouquinho, sim ou não? Submarino, estamos descendo. Estou vendo já uns lambarizão, estou vendo já uns peixão grande. Agora vamos descer lá onde estão os tubarões, coisa violenta. Pode falar de coisa séria? Vamos lá, pega a sua Bíblia. Romanos 4, versículo 17. Quem está entendendo? Quem entende a mensagem? Dois glória, meu Jesus. Quem está entendendo a mensagem? Romanos 4, verso 17. Romanos 4, 17. Se você aprender esse versículo, a sua vida sai transformada daqui agora. E não estou dizendo isso para elogiar o seu coração ou para deixar você interessado, não. Estou dizendo isso como maneira séria. Tudo que você precisa saber sobre a fé está escrito nesse texto aqui. Romanos 4, versículo 17. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler com muita calma. E no momento que essa palavra entrar no seu espírito, você vai vibrar de glória. E se teu coração não está aberto ainda, eu quero pegar uma talhadeira e bater até abrir um buraco aí. E daqui a pouco a gente enfia a palavra lá dentro e fecha de novo. Amém, igreja? Como está escrito, eu constituí pai de muitas. Ele é o nosso pai aos olhos de em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos chama a existência coisas que não são, que não existem como se já existisse. Continua no texto lá. Amados, o que o texto está dizendo? Que antes de Abraão ser, aos olhos de Deus, Deus chamava Abraão pai de multidões. Só que qual é a realidade de Abraão? Abraão, a realidade é um cara de 100 anos, a sua amada de 90, e ele já não funciona mais, a sua esposa não funciona. E quando Deus se aproxima de Abraão, Deus vai dizer assim, e aí, pai de multidões? É uma loucura. Mas eu vejo agora a mente de Deus, Ele usando a fé de maneira extraordinária, chamando as pessoas
daquilo que elas vão ser. E no final do texto está escrito que Deus, Ele é aquele que chama à existência as coisas que não existem como já existissem. Não, você não pegou. Então a mente do Todo-Poderoso é assim: as coisas não existem, eu trago a existência e trato como se já existisse. Lembra do começo da montanha? Eu tenho que falar com a montanha como se eu cresce e creio de todo o coração que ela vai se mover, ela vai se mover. Eu tenho que pedir algo para Deus como se eu já tivesse recebido. E agora o texto está dizendo que Deus, Ele é o único que chama a existência as coisas que não existem como já existissem. Então Deus chegava diante de Abraão e falava: ei, pai de multidões, chamar alguém como algo que você quer trazer para a sua vida é uma chave, um segredo. Então isso me traz a realidade do quê? Como que eu vou tratar minha esposa, como que eu vou tratar meu marido? Dentro da minha mente, ele ou ela já está mudado. Então as minhas palavras já é de alguém transformado. Entenda que o ápice da igreja, da fé, não é vir aqui receber uma graça de Deus. O ápice da fé é transmitir a graça, é tratar alguém de uma maneira que ela não merece, mas você vai tratar, porque Deus te tratou assim. Então pega a visão. Quando Deus fala assim: ei, pai de multidões, é a mesma coisa você dizendo para sua esposa ou para o seu marido: e aí, homem educado, e aí, mulher da minha vida, e aí, paixão do meu coração. Eu sei que o momento não é a realidade. O momento o pau está quebrando, o momento está faltando tudo, o momento está uma dificuldade tremenda. Mas o próprio Deus mostra para nós que como que a fé funciona. Ele chama as coisas que não existem como se já existissem. Então Deus falava com Abraão toda vez: pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. Ele estava chamando dentro de Abraão algo que não existia, mas ia existir. Eu não sei do que você vai chamar alguém na sua casa, mas chame. Eu não sei do que alguém está te chamando, mas entenda: eu quero ser chamado daquilo que eu vou ser. Aleluia. Eu vim profetizar em nome de Jesus. Essa é a melhor igreja dessa cidade. Essa é a igreja que vai trazer um avivamento sobre essa cidade. Eu declaro em nome de Jesus: o teu casamento é o melhor, a tua família é cheia de comunhão. Ei, pai de multidões, tem alguém aí, pelo amor de Jesus? Ai, como eu sinto a graça dele aqui, meu Deus. Então quando nós olhamos para Deus, nós começamos a entender que nós temos que ser semelhantes a Ele, porque fomos criados dessa maneira: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que Ele domine aquilo que está nos céus, na terra e nas águas. Eu quero ser semelhante a Ele. Eu tenho que tratar a minha esposa e meus filhos, a você, essa igreja, as pessoas, trazendo a existência daquilo que ainda não existe. Mas a minha palavra, ai Jesus, eu vou falar. Amara suri que manara sebre. Ei, eu não sei se você entende mistérios, mas sabe o que ele está dizendo? Assim te diz o Senhor: você é a única pessoa que eu tenho dentro daquela empresa, você é a única pessoa que eu tenho dentro daquela casa. Então não deixe o diabo colocar dúvida no seu coração. Trate alguém trazendo a existência das coisas que não existem como já existisse. Eu vim profetizar ao pai e às mães de multidões que assim diz o soberano: você é a única pessoa que eu tenho. Então se mantenha numa palavra profética. Diga glória a Deus. Vem aqui dois anjos aqui. Vem aqui dois anjos comigo. Isso. Agora vem vem aqui, Wagner. Vou poupar você, vai. Obrigado, Jesus. Esse é um membro meio atribulado. Meio atribulado. Então, hora ele está na igreja, clamando. Começa a clamar, fala assim: Senhor, multiplica. Eu vou atender ele. Vamos descer agora. Nós somos os anjos. E vamos dar a vitória. Eu vou quebrar todo o mal em prol desse homem. Agora. Então os anjos estão atendendo ele. Mas quando ele sai dessa igreja para fora, vai dar tudo errado. Eu não acreditei não no que o pastor disse. Foi só palavras vãs. Não vai acontecer nada na minha vida. O grande problema é que o alinhamento no coração dele, ora está na fé e ora não está na fé. Então ora os anjos se movem a favor dele, ora os anjos têm que retroceder da vida dele. Então entende uma coisa: dentro da casa dele, ele é o único que Deus tem para o céu se mover lá dentro.
Aonde ele pisa, Deus tem ele como único naquele ambiente para mudar aquele lugar. Então, em nome do Senhor Jesus, o que Deus está dizendo nesse altar? Eu te envio novamente para o mesmo lugar da confusão, te envio para o mesmo lugar do problema, te envio para a mesma casa, para a mesma família, para o mesmo ambiente, mas a partir de agora que os seus lábios sejam alinhados a trazer a existência das coisas que não existem como já existissem. Tem alguém para glorificar? Olha para alguém do teu lado, diga: eu vou tratar você trazendo a existência das coisas que não existem como já existisse. Amém? Então olha para o apóstolo, pega essa visão. Deus falava: e aí, pai de multidões? O anjo aparecia para Abraão: e aí, pai de multidões? E aí? Como que vai, pai de multidões? Então aquela semente plantada dia após dia, uma hora ia funcionar. Pega na mão de alguém do teu lado, para essa pessoa entender e sentir que é para ela, com todo respeito. Olha para essa pessoa e diga: eu te chamo de uma pessoa mais do que vitoriosa. Diga: quer uma resposta hoje? De Deus. Diga: assim te diz o Senhor. Não desista, não pare. Pai de multidões, você vai gerar muitos filhos, vai ter muito recurso e vai arrebentar nessa vida. Continua, rapaz, prevalece, mulher de Deus, amém? Sim ou não? Ó, pega com detalhe esse texto, pega com detalhe para você aprender a usar a fé de maneira correta. Há muitas pessoas acham que a fé ela é semelhante a uma esperança, ou até as pessoas confundem a fé com a esperança. Eu espero que alguém me ajude. Ou seja, a esperança está baseada em alguém, ou numa situação, ou num caso. A fé não tem nada a ver com a esperança. Muito pelo contrário, o momento que acaba a sua esperança é o momento que vai revelar uma fé pura. E quando acaba a esperança? Quando de fato alguém diz: acabou o casamento, acabou a empresa, acabou o negócio, está demitido, acabou o processo, está revertido contra esse processo, contra você. Quando alguém dá uma palavra que já era, o médico vem e diz: não tem mais jeito, chama a família, acabou. Naquele momento, é o momento que você vai revelar para Deus a fé pura, sem mistura nenhuma. Porque enquanto tinha uma esperança, você estava encostado em algo. E eu quero acreditar que Deus ele vai tirar todo encosto da sua vida. E não terá nada mais para você se apoiar. Até que a sua fé seja pura e você arrebente nessa vida. Leia com detalhe, como está escrito: eu constituí pai de muitas. Eu constituí, próprio Deus. Ele é o nosso pai aos olhos de... Então Abraão era pai de multidões aos olhos de quem? Então é isso que eu quero que você entenda. Deus, ele tem algo ao meu respeito. Então Deus olha para mim e os olhos deles é voltado a um sucesso da minha vida, a uma grandeza, mesmo que ela não exista hoje, mas Deus já me vê assim. Então a pergunta é: como que você olha alguém? Como que você olha o seu casamento? Como você olha seus filhos? Trazer à existência as coisas que não existem e fazendo existir, é necessário que os seus olhos sejam bons. A Bíblia diz: se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será mal. Se dentro da sua mente ela já mudou, você trata ela como se já tivesse mudado. Se dentro de você ele já mudou, você trata ele como se ele já tivesse mudado. Então você não vive pela vista. A maior guerra, vou repetir a palavra que eu disse de manhã, para ninguém achar que é indireta para alguém, que eu não preciso disso. Atendimento, 99,9% das pessoas que passam atendimento de casais: apóstolo, eu não faço porque esse homem não faz nada para mim. Então você só vai fazer se ele fazer? Aí eu chamo ele: e aí, cara, como que é? Apóstolo, seguinte, não adianta você pedir nada para mim, essa mulher não faz nada para mim, não vou fazer nada também. Então os dois estão esperando fazer alguma, e ninguém entendeu o que é graça. Porque graça de Deus é um favor para quem não merece. Nunca Deus me destratou ou me tratou mal olhando as minhas falhas. Muito pelo contrário, Deus sempre, quando eu estava mal, colocou o seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. E o ápice da igreja,
Não é receber a graça, que isso é fácil. Ó, graça de Deus, venha sobre mim. O ápice é transmitir graça. Tanto que ele dá um ensinamento para os discípulos. Meus discípulos, ame uns aos outros, simples, da mesma maneira que eu te amei. Ele está dizendo, quando ninguém acreditar, quando a pessoa estiver horrível, você vai amá-la, você vai derramar graça, você vai derramar carinho. Então eu não trato as pessoas dependendo do tratamento delas. Eu sei quem eu sou e amo elas independente do que elas fazem. Então entende? É o próprio Deus dizendo nesse culto: sabe qual é o meu nome? Eu sou o que sou. Derivado do que, apóstolo? Imutável, ninguém me muda. Não dependo das ações de alguém para amá-lo mais ou para amá-lo menos. Eu abençoo essa igreja crendo que a tua mente será igual à mente de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Então quando você vier no aconselhamento com o apóstolo e pensar em falar essa palavra, você lembra desse culto. Poxa, isso eu não posso falar para o apóstolo. No método PI, que nós estamos com uma galera, uma sala de aula fechada, eles falaram assim para o apóstolo: conhecendo a sua mente agora e esses conhecimentos, poxa, eu vi que eu passei muita vergonha aqui dentro da igreja. Passou bastante. Mas agora que a mente se abriu, a pessoa se tornou uma pessoa evoluída, deu um passo para frente. Amém ou não amém? Preste atenção. Olha como você vai fazer. Eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, preste atenção. Vou descer por águas profundas. Isso aqui ainda está no meio do percurso. Ele é o nosso pai aos olhos de em quem creu. O Deus que dá vida aos e chama a existência as coisas que não existem como se. Então Deus, ele não está fora do princípio da oração, de pedir e crendo no meu coração que ela já é uma realidade na minha vida. Então você vai chamar a sua esposa como? Ô mulher maravilhosa, que me ama, e eu também sou apaixonado por você. Mesmo que aos seus olhos seja ao contrário, mas aos olhos da fé seja a melhor mulher do mundo. Mais cedo ou mais tarde, tanta mensagem de amor colocada ali dentro, eu duvido que o coração aguenta. Vira o texto. Vamos lá. Vai para o 18. Preste atenção. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas, como foi dito ao seu, assim será a sua descendência. O que o texto está dizendo? Abraão contra a esperança. Qual que é a esperança de um homem que recebe a palavra dizendo você vai ser pai? Primeiro, eu estou funcionando. Minha esposa funciona. Ela tem útero, tem ovário. Poxa, eu estou funcionando, somos dois jovens. Vamos se deitar e vamos ser pai. Mas a esperança acaba quando ele sabe que ele não funciona mais. A esposa não funciona mais. Um velhinho de 100 anos e a velhinha de 90 anos. Contra a esperança, ele creu. Quando tudo acabou de apoio, ele continua acreditando. A fé pura, ó igreja de Cristo Jesus, não é quando você tem uma esperança e um pingo vendo alguma coisa. Ó, existe uma esperança. Está vindo um remédio de lá de longe. Ó, tem uma esperança. Tem um tio meu. Ó, tem uma esperança. Fazer um empréstimo. Ó, tem uma esperança. Vou falar com o meu sócio. Ó, tem uma esperança. Mas vai chegar um dia que não haverá esperança nenhuma. E Abraão, contra a esperança, continuou crendo. E se tornou aquilo que Deus tinha falado ao seu respeito. Eu sou sim pai de muitas nações. Eu sou sim próspero. Eu sou sim um líder de multidões de pessoas. Eu sou sim parte de uma igreja fantástica. Eu sou sim o melhor marido. Eu sou a melhor esposa. Eu sou o melhor líder. Eu sou o melhor empresário. Diga alguma coisa ao seu respeito. Eu viverei o que Deus disse ao meu respeito. Tem alguém aí, pelo amor de Jesus? Tá fraquinho. Vamos lá. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e quem também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua, e deu glória a Deus.
e estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Igreja, termina essa ministração dizendo a seguinte mensagem: eu sei que o mundo lutou tanto contra você para você não acreditar mais. Aqui está a revelação de muitas pessoas começarem na fé e pararem, porque a fé estava embasada em alguma coisa, estava embasada em uma esperança. Mas se você está aqui hoje, mesmo tendo apanhado essa semana, mesmo tendo passado lutas e dificuldades, Deus está falando com você hoje. Contra toda esperança você continua crendo, e mais cedo ou mais tarde você vai se tornar aquilo que eu falei ao teu respeito. Aleluia. Ei, eu não sei se isso queima no seu espírito, mas está queimando aqui dentro. Ei, eu sei que mais cedo ou mais tarde esse leão que está aqui dentro vai sair para fora. Mais cedo ou mais tarde essa palavra vai gerar o seu fruto. Mais cedo ou mais tarde todos verão que Deus tirou alguém do pó e colocou o sucesso. Deus tirou alguém da última da fileira e colocou em primeiro. Eu quero acreditar que um dia todos nós estaremos lembrando desta reunião e dizendo: contra toda esperança eu continuei crendo, e hoje estou com a minha realidade sobre as mãos. Tem alguém aí? Pelo amor de Jesus, vai! Aleluia! Isso é forte. Agora quero revelar o meu coração a você. Se você me perguntar assim, o que te dá nojo dentro de uma igreja, eu te revelo aqui agora, sem medo do que eu vou dizer. Para encher as reuniões nós precisamos inverter as lógicas, algo que Jesus nunca pediu. Nós temos que prometer coisas e situações que Deus nunca quis que prometemos. Para encher as reuniões, venha e o seu casamento será restaurado. Venha e você será rico, próximo, vai arrebentar, vai dar certo. São essas as propagandas. Muitos vieram aqui porque alguém disse: isso que você está passando, vai lá que resolve. Mas entenda, a propaganda central de Jesus era: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nesse tempo foi invertido, colocando as demais coisas: casa, carro, dinheiro, família, ou seja, tudo que você precisa do seu coração terreno. Mas hoje você está aqui para ouvir uma mensagem dizendo que o reino dos céus é em primeiro lugar sobre a nossa vida. A sua justiça está sobre nós, e tudo que nós precisamos será em acréscimo, dia após dia. Então pela fé somos salvos, pela fé somos justificados, pela fé trazemos a existência das coisas que não existem como se já existisse. Pela fé expulsamos demônios, pela fé curamos os doentes, pela fé nós vamos entrar sobre um portão celestial de ouro puro, andaremos numa rua de ouros brilhante, veremos a sua glória e haverá um rio que mana do seu trono e vem até nós. Ei, se porventura suas lágrimas correrem sobre o teu rosto, Ele mesmo chegará do seu lado e enxugará todas as lágrimas. Eu declaro em nome de Jesus que há de valer a pena toda a nossa fé. Tem alguém aí, pelo amor de Jesus?